Nós estamos na lição 179. Essa lição fala novo mandamento. Eu vou ler um pouco primeiro e depois nós vamos comentar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Foi Jesus que falou isso, e isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. A leitura desapercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Esta lição nos faz um desafio, porque a primeira coisa que nós pensamos é como explicar o tal do amor de Jesus. Como Jesus era tão amoroso, e ele falou, eu e o Pai somos um, na identificação de coração, de propósitos, não que ele fosse Deus, mas que a identificação com Deus era completa. O amor de Jesus devia ser amplo, como nós não compreendemos. São Paulo, Paulo de Tarso, na sua carta aos Efésios, ele comenta assim, que o amor de Deus excede todo o entendimento. E nós acreditamos que o amor de Jesus também excede todo o entendimento. Então, como falar sobre isso? Como falar de alguma coisa que nós de verdade não experimentamos na sua totalidade? A gente só está arranhando isso, só está chegando perto, na superfície. Não estamos mergulhando nesse amor tão completo. E nos círculos dos nossos trabalhos deveria reinar o entendimento absoluto. Nós sabemos que não é assim. Nós até às vezes tentamos contemporizar, muitas vezes, tentamos fazer uma união, mas há muitas vezes em que nos círculos de trabalho cristão aparecem alguns problemas que acabam criando situações desagradáveis entre as pessoas, e não é esse entendimento completo no amor de Jesus que temos aqui como uma quase que base
para todo e qualquer trabalho cristão. Quando falamos assim, estamos unindo todas as igrejas cristãs, todas as pessoas que acreditam em Cristo, não só os que são católicos, os que são protestantes, os que são espíritas. Todos acreditamos no mesmo Cristo. Deveríamos ter em nosso coração o mesmo amor de Cristo. Deveríamos ter o entendimento de como Ele nos amou e até que ponto que esse amor o levou a fazer um sacrifício tão grande por nós. Então, nós pensamos o seguinte, que a maneira mais fácil e mais assim, chão, para entender esse amor é partindo das pessoas que nós conhecemos, que encarnaram aqui na Terra e que foram exemplos para nós. Então, vamos dar, por exemplo, um exemplo que é o Chico Xavier, que escreveu estas páginas. Como que ele escreveu isso? Ele estava tranquilo? Ele estava bastante confortável e não lhe faltava nada? Nós sabemos que não foi assim. Ele escreveu com realmente muito esforço. Muitas vezes ele sofreu bastante por várias razões da vida pessoal dele. E mesmo assim, ele continuou, e continuou, e continuou. E nos deu um legado tão importante que é capaz de modificar uma vida. Quantas pessoas não foram salvas no sentido de, quando nós falamos salvar, é no sentido de sair de um caminho onde ela ia resvalar em problemas cada vez maiores e sei lá onde ia chegar? Quantas pessoas não foram recolhidas deste caminho ruim para o caminho da construção, para o caminho da alegria, para o caminho do trabalho no bem, por causa desses livros? E com quantos sacrifícios foram feitos? E isso é amor pela humanidade. Isso é amor por Jesus em reciprocidade. E o Divaldo, foi fácil para ele também, né? Só para falar de duas pessoas mais ou menos atuais. O Divaldo está aqui entre nós ainda, mas nós sabemos que ele também fez sacrifícios muito grandes. Quantos de nós poderiam dizer assim: eu renuncio à minha vida pessoal, eu não quero assim pensar em mim, eu quero pensar nos outros. Nós pensamos nos outros, mas de vez em quando, às vezes, num determinado período, aí depois pensamos em nós de novo. Mas eles, Divaldo, Chico, claro, falamos dos mais famosos, estamos falando de todas as pessoas desprovidas desse sentido de eu primeiro e os outros depois. Eles se sacrificaram a vida toda por amor à humanidade e por sentir o amor de Jesus dentro dos seus corações. Nós podemos lembrar de outras pessoas, para lembrar de uma mulher, por exemplo, muito dedicada, Anália Franco. O que aconteceu com a Anália? Por que ela ficou famosa em o nome de um bairro ou de um shopping? Por quê? Alguém sabe a história dela? Imagine que depois de 1888, depois que ocorreu a abolição da escravatura, havia muitas e muitas crianças, filhas de escravos, que estavam abandonadas, porque os senhores de fazendas ou de casa ou de outros não iam ter mais a possibilidade de ter essas pessoas como escravos, então eles simplesmente largaram. Gente, onde iam parar essas crianças? Ela se condoeu dessa situação e fundou muitas escolas para direcionar essas crianças, escolas e orfanatos, para direcionar essas crianças, para que elas tivessem um lar. Isso é um amor profundo. É se dedicar a vida ao sofrimento dos outros, esquecendo de si mesmo.
nós podemos lembrar também, indo mais para trás, de Francisco de Assis. Era também um rapaz que a princípio parecia que ele ia pelo caminho de todos os rapazes da época. Ele era rico, ele era bem de vida, estava feliz e vivia em festas. Só que ele teve alguns acontecimentos na sua vida e às vezes nós devemos, como esses nossos livros nos avisam, devemos agradecer algumas dores. Ele foi para a guerra porque ele queria ser um cavaleiro. E nisso ele estava pensando nele próprio. Ele queria ser especial. Ele queria ser um cavaleiro, corajoso e famoso. Só que deu tudo errado. Ele perdeu, ele ficou 1 ano preso. E ele só saiu da prisão não pela coragem própria ou que ele tenha feito alguma coisa maravilhosa, porque o pai dele pagou o resgate. Então, aquela humilhação, ele voltou para casa e praticamente ele ficou muito tempo, talvez uns 2 anos, cabisbaixo, no que a gente chamaria hoje de depressão. Naquela época não tinha esse diagnóstico, não tinha remédio, então ele não tomou remédio nenhum, ele só ficava andando pelos lugares, de cabeça baixa. Mudou muito a sua maneira de ser, mas ele ainda não tinha encontrado um caminho. E esse exemplo nos mostra que nós, às vezes, podemos até ser pessoas que atingiram um certo grau de elevação, mas não conseguimos encontrar o nosso caminho. Não é tão fácil encontrar o caminho, tanto que Francisco demorou. Eu não sei com que idade que ele estava, mas eu acho que era já perto dos 30 anos, isso não me lembro bem. Mas imaginemos que ele já estava começando a ficar maduro. E numa desses passeios, que ele estava triste, ele entrou numa pequena capela, toda suja, abandonada, toda caindo aos pedaços. E ele viu o Cristo na imagem crucificado e ele teve a impressão que o Cristo falava com ele para reconstruir a igreja dele. Naquele momento, ele interpretou isso como algo do momento literal. Ele pegou uma vassoura, começou a varrer, viu que tinha problemas no telhado, começou a buscar nas vizinhanças material para reconstruir essa capela. E aí ele começou a fazer isso em outras igrejas, achando que aquela visão que ele teve era exatamente para isso. E ele teve um objetivo durante um certo tempo. Vale dizer que às vezes aconteceu com Francisco uma coisa que às vezes acontece conosco mesmo. Muitas vezes aquilo que a gente tem mais medo é aquilo exatamente que a gente tem que fazer. Adivinha do que ele tinha mais medo? Ele tinha mais medo de leprosos. Toda vez que ele via um, ele se arrepiava e ia embora. Então ele deve até reconstruir igrejas e fazer esse trabalho, estava ótimo. Trabalho de arquiteto, limpinho, bonitinho. Mas foi poeira física, mas não doença. Só que um belo dia, ele estava andando por uma determinada rua, quando vinha na direção contrária um leproso. A primeira reação, inclusive os próprios leprosos naquela época eram afastados da sociedade. A primeira reação ele tinha que ir para o outro lado da rua. E se ele não fosse, a própria pessoa tinha que sair, porque eles não podiam ficar perto. Da mesma forma que nós estamos aqui com o Covid. Um detalhe, que naquela época não tinha nenhuma cura. Então, quem se contaminasse era realmente para sempre, não tinha possibilidade de você melhorar. Ele foi, então, pensando em desviar, esperando que o leproso desviasse,
O leproso não desviou e alguma coisa o segurou. Aí foi o segundo momento que podemos dizer mediúnico, porque são comunicações que nós também recebemos às vezes. Alguma coisa nos diz, fica. Ele ficou e o leproso, que também era mendigo, porque eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, ele pediu alguma coisa, pediu dinheiro. Por favor, eu preciso de algo. Aí, uma moeda. Aí Francisco tinha uma moeda e jogou assim. E o mendigo leproso não buscou a moeda e repetiu, por favor, eu preciso de algo, eu preciso de ajuda. E nesse momento que eu acredito que deve ter uma influência dos mentores de Francisco, para que ele, em vez de sair correndo, que era a vontade dele, ele abraçasse um mendigo leproso. E aí começou a verdadeira transformação de Francisco. Esse exemplo é muito interessante, porque levando essas experiências para a nossa vida, nós vemos que, primeiro, mesmo que sejamos espiritualmente corretos, elevados, isso não quer dizer que automaticamente estamos no caminho certo. A segunda coisa é que devemos ter uma anteninha para esse grande amor espiritual que é derramado em volta de nós de forma abundante, que muitas e muitas vezes nós estamos impermeáveis e fechados para isso. Imaginem só que na vida de Francisco, só aquela vez que ele foi bem assistido, só aquela vez que ele teve influência boa para descobrir o seu caminho? Não, nós podemos ver pela lógica que ele já deve ter nascido com uma esperança espiritual dentro dos mentores. Olha, esse garoto vai ser muito bom, mas o potencial ainda não está sendo muito bom. Tanto que ele se arrependeu a vida toda das bobagens que ele fez, porque não nos iludamos, as bobagens prejudicam pessoas. As ações que podemos achar muito divertido num determinado momento prejudicam pessoas. Então, se ele saía e se embebedava, ele estava influenciando outras pessoas que achavam ele bacana, rico, maravilhoso. Imagina, ele podia ser o líder das bagunças e influenciar outro que precisava trabalhar, só que estava bebendo. Então, prejudicou pessoas. Então, ele sentia dentro dele uma grande culpa. Não no sentido negativo de destruição do que ele estava para fazer, mas no sentido de que ele precisava ficar alerta, que nós temos que construir para o futuro. Aí, essa grande transformação foi que resultou em que a vida dele, até hoje, é tida como um dos maiores exemplos do amor de Deus. Porque ele soube amar. Ele soube amar indistintamente, esquecendo-se de si mesmo, ao ponto de fazer algo que era o que ele mais tinha medo. Assim, nós temos na história muitas pessoas que foram influenciadas pelas palavras de Jesus, que são emocionantes. Afinal de contas, se nós virmos o Testamento como um todo, desde o Antigo Testamento até a vinda de Jesus, Jesus transborda em amor.
é muito diferente. Não que os profetas estivessem errados, não. Mas eles apontavam os erros das pessoas e avisavam: olha, vem aí alguém que vai julgá-los, cuidado. Mas o amor transbordante é que ia nos julgar, entre aspas. E é só recentemente que a humanidade está percebendo que não é um julgamento de fora para dentro. A humanidade demora para ficar madura, assim como nós demoramos também para passar da fase de criança, adolescente, se considerar mais ou menos maduro. A humanidade como um todo, para aprender sentidos verdadeiros das coisas, demora muito. Então, durante muitos séculos, se imaginou que Deus era um homem barbudo, só porque os patriarcas eram homens barbudos, os chefes das aldeias, das cidades, dos países eram homens muitas vezes barbudos, só por isso. Mas Deus não é um homem, não é uma pessoa. Não se pode dizer mulher, homem, é de tal etnia, veio da África, veio da Europa. Não, é do universo. Então não dá para dizer que é uma pessoa. Mas Ele está aqui e o seu amor nos envolve de uma forma completa quando nós aprendemos a sentir, a ter aquela antena específica para sentir esse amor. E aí, os nossos trabalhos dentro das casas, que sejam espíritas, que sejam dentro das igrejas, enfim, o trabalho dos cristãos será sempre pautado pelo imenso amor entre os seus colaboradores. É isso que esse texto fala e é isso que é o novo mandamento, para que nós realmente lembremos do amor de Jesus e, acima de tudo, sintamos esse transbordamento que faz com que as pequenas picuinhas, aquelas pequenas rusgas e pequenos probleminhas fiquem realmente do tamanho que são, pequenos. Vamos então, envolvidos nesse amor, esperemos que tenham uma ótima semana, muito alegre, envolvidos pelo amor do, digamos, um espírito mais elevado que jamais veio aqui, Jesus. Graças a Deus.